Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo nosso IBRAC. Neste programa, vamos entrevistar grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências nas áreas de interesse do nosso Instituto para ampliar os horizontes de nossos ouvintes. Caros ouvintes, bem-vindos ao episódio inaugural do ano de 2025 do programa IBRAC 360. Já estamos na 6ª temporada do IBRAcast e estamos animados com o calendário que planejamos para esse ano. O tema de hoje é Panorama Institucional do CAD e do país, um tema quente e relevantíssimo para o cenário atual. E para falar desse tema, temos um convidado especial hoje. Estamos aqui com Alexandre Barreto de Souza, atual Superintendente-Geral do CAD. Alexandre está em seu 2º mandato na Superintendência Geral do CAD, cujo término está previsto para 25 de junho de 2026. Alexandre possui doutorado em Ciência Política na Universidade de Lisboa, é mestre em Administração Pública pela Universidade de Brasília, é especialista e bacharel em Administração Pública também pela Universidade de Brasília, e é funcionário público de carreira desde 1993. Foi presidente do CAD de 2017 a 2021 e atuou em órgãos como o Tesouro Nacional, Receita Federal, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. Como a gente pode ver, o Alexandre tem uma vasta experiência em diversas instituições brasileiras, atuando na administração pública há cerca de 32 anos. Bem-vindo, Alexandre. Uma honra tê-lo aqui conosco e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai ter hoje um bate-papo super importante e com bastante reflexões aí para todos nós e para os nossos ouvintes. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, e estou acompanhada de Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo IBRAC 360. E hoje a gente tem a presença do Ricardo Botelho, diretor de concorrência do IBRAC. Ele está aqui hoje como nosso entrevistador convidado. Bom, pessoal, bem-vindos e vamos em frente com esse episódio inaugural. Perfeito, Flávia, muitíssimo obrigado pelo convite. Saudar você, o Ricardo e o Paulo e as pessoas de vocês, todos os membros do IBRAC e todos os ouvintes do podcast. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu sou um ouvinte fiel do IBRAcast. É meu companheiro de academia, sempre na esteira eu coloco um fone de ouvido e ouço o IBRAcast. A gente sempre espera no CAD quando vem o episódio das plenárias comentadas. A gente gosta muito de ouvir. Eu ficava me perguntando, poxa, quando que o IBRAC vai me convidar para participar de um podcast? Estava ansiosamente aguardando e muito feliz com o convite. O tema muito oportuno, é um tema que me fascina, um tema que é objeto de estudo do meu doutorado, o institucionalismo, a atuação do CAD, de autoridades antitruste, mundo afora. Certeza que vai ser um bate-papo bastante interessante. Bom dia, Barreto. Prazer tê-lo aqui com a gente. Não precisou agora esperar tanto, assim, a gente convidou para participar. Vai ser um prazer conversar contigo a respeito desses temas tão importantes. Olá a todos, olá Barreto, Flávia, Paulo. Vai ser um prazer participar dessa conversa. Obrigada. Um prazer mesmo, Alexandre, falar com você hoje e bater um papo aqui no nosso programa. Eu vou começar com a primeira pergunta. Eu queria te ouvir um pouco, Alexandre, sobre alguns movimentos que a gente vem percebendo, inclusive internacionalmente falando, né? Tem diversos materiais que vêm sendo divulgados por escritórios, por exemplo, de advocacia global, fazendo menção a uma recente maior politização das autoridades antitruste em países-chave do cenário global. Então, trazendo aqui alguns exemplos, no Reino Unido, por exemplo, houve uma mudança no alto comando do órgão após a mudança de governo. Demandas explícitas do novo governo para uma abordagem mais pró-crescimento do órgão, especialmente na área de controle de fusões. Na Europa, também, uma nova
presidente da Comissão Europeia, apontou para a importância de alinhar a política de concorrência com outras áreas políticas da União Europeia, para incrementar a competitividade daquele bloco econômico em um contexto geopolítico complexo para o continente. No FTC, nos Estados Unidos, a nova liderança do órgão adotou medidas que podem ser consideradas como, digamos assim, alinhadas ideologicamente ao presidente recém-impossado, Donald Trump, incluindo uma consulta pública sobre possível censura de plataformas digitais a certos conteúdos conservadores. No México, também percebemos aí, com a posse da nova presidente, a implementação de uma reforma constitucional que implicará na extinção da atual autoridade de concorrência, a COFECE, para uma nova estrutura que ainda não está totalmente clara, mas que possivelmente implicará numa menor autonomia do órgão. Então, eu queria te ouvir como você vê esses movimentos todos, né, ao redor do mundo, e há algum paralelo que possa ser feito com a nossa realidade, né? A gente vê muitas questões políticas, de um modo geral, tendo inter-relação, né? Uma coisa influenciando os países, se auto-influenciando. E aí, o quanto isso pode trazer aqui para a nossa realidade e para a realidade aí antitruste. E como que você vê esse impacto no desenho institucional do CAD, nesse sentido? Muito bom. São temas bastante interessantes, Flávia, e desafiadores, e que representam uma reflexão que temos hoje no Brasil e no mundo inteiro sobre o próprio papel das autoridades de defesa da concorrência. Mas para responder essa questão, Flávia, eu considero necessário, antes darmos um passo atrás, entender o próprio papel do CAD, o papel de uma autoridade concorrencial no Brasil e em outras jurisdições. Eu lembro que há cerca de 2 anos eu participei de um evento específico no setor regulado, no setor portuário. Eu participei do último painel daquele evento, e esse painel era mediado por um jornalista do setor de infraestrutura, então não conhecia absolutamente nada sobre defesa da concorrência. E ao longo dos painéis durante o evento, vira e mexe, o CAD aparecia, o CAD era citado, porque muitas das questões que estavam sendo discutidas naquele momento eram questões concorrenciais no setor portuário. Eu falei no último painel, e no painel que eu participei, o mediador, o jornalista, fez a seguinte pergunta: olha, durante o dia todo mundo falou sobre CAD, a importância do CAD, o papel do CAD, mas eu confesso, eu não sei o que é o CAD, me explica por que o CAD é tão importante. Por que eu conto essa história, Flávia? Por vezes, estando inseridos no sistema e no dia a dia das discussões, não nos fazemos perguntas básicas. Para que serve a Autoridade de Defesa da Concorrência? Qual é o objetivo da existência de uma autoridade de defesa da concorrência? Qual é o papel institucional que uma autoridade de defesa da concorrência deve cumprir? E reflexões como essa nos levam a compreender o papel do CAD, a situação onde o CAD se encontra dentro do desenho institucional brasileiro. Dito isso, Flávia, é importante a gente ter em mente que a autoridade antitruste no Brasil e em qualquer jurisdição mais avançada, ela é, por óbvio, parte da administração pública, parte da máquina da administração pública. E a administração pública ela tem uma característica de perenidade e institucionalidade, sim, mas ela irá refletir o governo democraticamente eleito pela população e tem legitimidade para tal. Quando analisamos o papel de instituições que são caracterizadas por mandato dos seus dirigentes, como é o caso do CAD, como é o caso das agências reguladoras, se observa um híbrido, um misto entre indicações políticas, sim, políticas no sentido de serem indicações feitas pelo governo eleito e, obviamente, se espera que as pessoas que sejam indicadas por um governo estejam, de certa forma, alinhadas com os objetivos daquele governo, mas também, por outro lado, uma característica de perenidade, de independência que é assegurada pela própria existência dos mandatos. Com isso, procura-se garantir que as agências, o CAD, no caso, tenha independência de atuação,
não seja pautado pela política da vez, pela agenda política da vez, mas, assim, é por óbvio que deve-se esperar uma afinidade ideológica entre os membros indicados pelo governo durante o exercício do seu mandato. E isso leva à necessidade, Flávia, vai ser interessante explorar isso na conversa de hoje, leva à necessidade de um diálogo constante entre as agências, entre o CAD e o governo. Quando eu digo governo, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo e, em certa medida, o Poder Judiciário. E essa simbiose, essa relação deve ser próxima, respeitados os papéis de cada instituição, mas deve haver uma compreensão mútua acerca desses papéis. Eu lembro numa conversa com o professor Bill Kovacs, fantástico, Bill, ele sempre tem ótimas tiradas, e eu perguntei para ele como que ele via justamente, Flávio, no momento em que estava muita discussão sobre o papel do FTC na administração democrata, e o Bill um tanto crítico em relação à atuação da autoridade concorrencial norte-americana naquele momento, e eu perguntei para ele como que ele via a proximidade ou a necessidade de proximidade entre a autoridade antitrust e o mundo político. A resposta dele foi fantástica. Ele me disse: Alexandre, pense no sistema solar. A autoridade antitrust é um planeta e o Sol é o centro político no qual aquele planeta orbita. Pois bem, esse planeta não pode, a autoridade antitrust, não pode ser o planeta Mercúrio para estar tão próximo do governo para acabar se queimando, mas também não pode ser Plutão. Plutão não é mais planeta, né? O Netuno, que está tão longe do Sol que acaba congelando. Então, tem que se encontrar o meio do caminho aí para permitir que tenhamos, sim, um diálogo com o governo eleito e o exercício da nossa função. Outro ponto importantíssimo, Flávia, é entender, para essa reflexão, é entender a autoridade antitrust como uma instituição, digo melhor, entender o sistema de defesa da concorrência como uma instituição. E quando falamos em instituição, não nos referimos apenas à organização, à estrutura do governo. Uma instituição ela é formada por diversos elementos, passando pelas leis, pelas regulamentações, pelas normas, pelos costumes, pela cultura, pela estrutura, sem dúvida, e também pelas convenções e pelos acordos informais que existem dentro desse arranjo. Então, podemos entender a instituição de defesa da concorrência no Brasil como tendo vários partícipes. O CAD é um deles, o IBRAC é outro, e o Ministério da Fazenda é outro, e teremos vários outros agentes com papéis distintos. E dentro dessa relação ativa, viva, Flávia, é natural que haja discussões e influências mútuas acerca da instituição, acerca do funcionamento da política de defesa da concorrência. E todo esse preâmbulo que eu faço, Flávia, é para concluir que é natural que haja essa simbiose, esse diálogo entre a autoridade concorrencial e o ambiente político. Agora, por óbvio, também parte dessa simbiose, parte da nossa responsabilidade, garantir que possamos continuar atuando com independência, com a melhor técnica, para garantir o funcionamento e o atingimento do objetivo da autoridade antitruste. Aí eu remeto e volto à fala inicial que eu tive. Se entendermos que a autoridade antitruste existe para garantir que tenhamos um ambiente mais competitivo e que, para atingir esse objetivo, a gente age tanto em controle preventivo, quanto em investigações de infrações à ordem econômica, quanto na promoção de uma agenda concorrencial, podemos afirmar, sim, que temos uma história de sucesso no Brasil. Temos resultados consistentemente positivos e num crescendo institucional. Vocês, toda a comunidade do IBRAC, Flávia, é parte desse crescimento. E podemos observar que, se pegarmos um corte de 30 anos, a partir da Lei 8884, de 94, pouco mais de 30 anos, o que tínhamos em termos de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência há 30 anos e hoje é uma diferença astronômica.
há um desenvolvimento institucional muito grande, tanto na parte da estrutura de governo do CAD, quanto na advocacia, quanto na pesquisa acadêmica. E são esses fatores, Flávia, que me levam a concluir que institucionalmente há um desenvolvimento contínuo e um caminho de sucesso, o que demanda, por parte de todos nós, sociedade civil e governo, uma atenção constante para permitir que continuemos nesse caminho de sucesso. Dá para a gente explorar isso enormemente ao longo do bate-papo de hoje. Mas eu tenho um problema, Flávio, eu falo demais. Então, apesar de trabalhar numa autoridade antitruste, eu fico abusando da posição e do monopólio. Eu tenho que me corrigir em relação a isso. Vou encerrar essa primeira parte, para que a gente tenha a continuidade do nosso bate-papo. Perfeito, Barreto. Super interessante as suas considerações a respeito disso. E agora, talvez, trazendo um pouco mais para uma outra dimensão da atuação do CAD, mais atenta às peculiaridades da realidade brasileira, a gente pode notar que o CAD tem sido demandado para temas cada vez mais complexos, como ocorre, por exemplo, no caso da eventual assunção pela autoridade do papel de regulador de plataformas digitais. Mas não só temas, talvez até nessa questão de regulação ex ante, que, querendo ou não, visa lidar com possíveis problemas concorrenciais de uma outra forma, mas às vezes o CAD é chamado, inclusive, para lidar com questões que parecem estar um pouco mais distantes do típico caso antitruste, do típica investigação antitruste em fusões ou de possíveis condutas anticompetitivas. Exemplos recentes, por exemplo, que podem ser chamados com base em notícias, o fato de o CAD ter sido provocado recentemente para lidar com acordos horizontais relacionados, setoriais, relacionados ou que visam criar condições para mitigar o desmatamento no país, e também até mesmo situações em que há sonegação contumaz de impostos por determinados agentes econômicos e que com isso seria aí uma criação de uma vantagem competitiva indevida. Como o senhor vê até tendo em conta esse histórico já trazido por você na sua resposta anterior, como o senhor vê que pode ser um crescente protagonismo do CAD para lidar com questões talvez não tão usualmente afeitas a típicas questões de política da concorrência, considerando o desenho institucional de políticas públicas para lidar com antigos e novos problemas econômicos e sociais do país? Isso é uma ótima questão, Paulo, e leva novamente à reflexão sobre o próprio papel do CAD e o caminho que temos seguido até aqui. E repito, assim, enquanto instituição, podemos reputar o sistema brasileiro de defesa da concorrência como um caso de sucesso. E dando um passo atrás, Paulo, assim, eu sou muito fã do institucionalismo. Eu acho que instituições fortes são fundamentais para que tenhamos um desenvolvimento econômico e social bem estabelecido. Diversos economistas já se dedicaram a estudar esse tema. O mais famoso deles, talvez Douglas North, que falou sobre institucionalismo lá nos anos 90, ganhador do Prêmio Nobel. Mais recentemente, nós tivemos a obra interessantíssima sobre também institucionalismo, o livro Por que as Nações Falham, do Acemoglu, que também foi, do Robinson, que também foram ganhadores do Prêmio Nobel. E a conclusão deles é justamente que o que diferencia países que estão numa trajetória de desenvolvimento de outras nações é a existência de instituições fortes, né? E eu acredito em instituições, não acredito em heróis, acredito em instituições. E voltando para o eixo principal, Paulo, repito, temos sim, no caso do CAD, uma instituição bem desenvolvida, bem madura. E por quê? Qual foi o caminho que seguimos para chegar à realidade atual, Paulo? Uma evolução constante. Se analisarmos a existência do CAD, a inauguração do CAD em 1962, há muito tempo, uma configuração completamente diferente,
algumas revoluções, podemos chamar assim, ao longo da história do CAD, 2 pontos notáveis. O primeiro, a edição da Lei 8884, onde podemos dizer que houve o nascimento do CAD, ou o ressurgimento do CAD como uma autoridade antitruste clássica, e depois uma grande alteração com a Lei 12.529, onde houve a total reformulação do sistema brasileiro de defesa da concorrência para que tenhamos o CAD funcionando nos seus moldes atuais. Ao longo desse tempo, Paulo, o que eu observo é que o CAD exerceu de maneira bastante interessante uma autocontenção e uma especialização que, ao longo do tempo, permitiu que fosse construída uma reputação de qualidade técnica sem paralelos em outras esferas da administração pública. E são diversos fatores que levam a essa construção. Para mim, o principal, ou talvez um dos principais deles, repito, é justamente o CAD ter se dedicado a atuar de maneira bastante específica em políticas de defesa da concorrência e ter escolhido um caminho metodológico muito consistente. Se analisamos no plano acadêmico ou de pesquisa, de políticas públicas internacionalmente, você tem 2 paradigmas possíveis para a atuação de uma autoridade antitruste. Uma delas é vigente na grande maioria dos países, é a que considera que a política antitruste tem como objetivo final o bem-estar do consumidor. Isso leva a uma atuação bastante objetiva, com métricas objetivas para que se atinja esse objetivo. Porém, há acadêmicos, brilhantes acadêmicos, que entendem que o papel das autoridades antitruste deveria ser mais amplo para que houvesse um diálogo com outros princípios e a utilização da política antitruste para o atingimento de outros objetivos. O caminho que o CAD escolheu, Paulo, é muito claro. Eu considero que essencial para o sucesso da política de defesa da concorrência, que é uma atuação bastante objetiva, bastante técnica, no sentido de analisar, por exemplo, atos de concentração sob a luz do direito concorrencial apenas. A maneira como o CAD decide, a maneira como o sistema funciona é muito objetivo, muito transparente. Todos os passos adotados no controle de concentrações são de conhecimento público. Obviamente, cada análise vai ter peculiaridades e nós, quando eu digo nós, o CAD e o mercado, vocês, quando trazem ao CAD os atos concretos, vai mergulhar naquela análise e teremos discussões muito profundas. Mas a maneira de analisar, ela é previsível, ela é objetiva. O mercado sabe como funciona e deve ser assim. Isso permite, inclusive, que as empresas se antecipem ao risco concorrencial e para decidir se vão adiante ou não com uma possibilidade de negócios. E essa atuação objetiva, Paulo, permite que tenhamos segurança jurídica e previsibilidade na atuação da autarquia. E esses são elementos fundamentais, imprescindíveis para o desenvolvimento de qualquer política, principalmente uma política com impacto tão grande na economia real quanto a política de defesa da concorrência. Então, o CAD tem, respondendo diretamente à pergunta, Paulo, o CAD tem historicamente cumprido uma autocontenção no sentido de não trazer para a análise da autoridade antitruste bens ou direitos que devem ser tutelados por outras esferas de governo, outras áreas, outras políticas de governo. E quando eu digo isso, Paulo, obviamente não estou reduzindo a importância de outras políticas, mas apenas dizendo que a competência do CAD ela é muito delimitada. Tem um exemplo interessante para ilustrar e passarmos adiante, Paulo, quando tivemos a discussão ali entre 2017 e 2018, mais precisamente, sobre uma possível fusão entre a Embraer e a Boeing. E houve uma
comoção nacional acerca da possibilidade desse negócio, que acabou não indo adiante. E não foram poucos que eu recebi em minha sala em Brasília, Paulo, argumentando que uma eventual aquisição da Embraer pela Boeing seria ruim para o país, estrategicamente seria ruim, perderíamos empregos. Eu vi, inclusive, candidatos a presidente falando comigo acerca desse tema. E para todos eles, Paulo dizia que eu entendo perfeitamente, são questões importantíssimas, porém não é papel do CAD decidir com base nessa premissa de soberania nacional ou de questões estratégicas de defesa, uma vez que a análise realizada pelo CAD é muito objetiva no sentido de verificar grau de concentração e os riscos decorrentes desse grau de concentração e eventual fusão. E essa maneira objetiva de lidar, Paulo, é o que blinda a autoridade de interferências políticas, blinda de interferências externas, uma vez que a maneira de se decidir é muito objetiva. Há, repito, uma sistemática autocontenção do CAD no sentido de não atrair outras políticas para dentro da nossa atuação. Muito bem, Barreto. Enfocando agora num tema também mais específico aqui, que é a questão da regulação concorrencial das plataformas digitais, é um tema muito importante, muito se tem discutido sobre a possibilidade de o CAD vir a se tornar uma autoridade, né, ou a autoridade responsável pela regulação de plataformas digitais, né, a depender do resultado de um futuro projeto de lei. Seria muito interessante ouvir as suas percepções sobre esse assunto. Acho que, primeiro, né, em que pé que está a discussão, até onde, né, você tem participado, se há alguma perspectiva de novidade em breve. Segundo, institucionalmente, como o CAD está dialogando com os diversos atores relevantes que participam dessa discussão e da definição dessa potencial nova frente de atuação do órgão. E terceiro, como o órgão pensa em se estruturar na hipótese de se tornar, né, autoridade reguladora de plataformas no Brasil. Esse é o tema da vez, Ricardo, que a gente está se deparando, né, debatendo sobre. Dando um passo atrás, Ricardo, e fazendo uma ponte com o assunto que o Paulo trouxe na pergunta anterior, essas discussões e essa possibilidade de o CAD ter um papel mais ativo em mercados digitais, eu estou escolhendo bem as palavras quando eu digo papel mais ativo para não escolher um caminho possível, porque existem vários caminhos possíveis. Né? Mas essa atração do CAD para esse debate é fruto justamente, na minha opinião, desse sucesso, desse desenvolvimento institucional do CAD. O CAD tem cumprido bem o seu papel. O CAD consegue atingir seus objetivos. O CAD é referência de qualidade, de efetividade em termos de políticas públicas no Brasil e no exterior. E esse sucesso do CAD ele acaba atraindo possibilidades de atuações mais amplas. Se a gente analisa no contexto histórico, de 94 para cá, com o recorte da 8884, principalmente depois da 2529, a gente observa que o CAD vem sim ganhando cada vez mais importância no cenário nacional. Recentemente, um papel mais ativo em termos de advocacia da concorrência, de modo que boa parte das discussões econômicas ou estruturais hoje travadas no ambiente institucional brasileiro contam com a participação do CAD. O caminho seguido e essa necessidade de uma autocontenção a qual me referi no tópico anterior, ele está sempre presente e é sempre necessário. Porque a gente pode chegar num dilema no sentido de o CAD atingiu um grau de sucesso institucional dada a sua especialização e, por isso, é chamado a desempenhar outros papéis. Porém, ao desempenhar outros papéis, estaríamos nos afastando dessa especialização, que foi justamente um dos caminhos que nos levou a um êxito institucional. Então, sempre há, na minha opinião, a necessidade de uma reflexão muito grande quanto a novas atribuições, a quais caminhos seguir. Dito isso, Ricardo,
as discussões sobre regulação de plataformas digitais, elas são muito no início, muito na sua gênese, no caso brasileiro. Tá? Nós tivemos o início, o projeto de lei na Câmara que discutia essa matéria e, recentemente, uma manifestação do Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Reformas Econômicas, com um diagnóstico bastante amplo e propugnando pela regulação do mercado digital e atribuindo, na ideia, na proposta, ao CAD esse papel. São discussões que estão bastante em estágios bastante iniciais, Ricardo, e frutos de debates grandes. Então, não podemos dizer que temos uma ideia de consenso ou um modelo pronto a ser aplicado. Eu considero que teremos ainda muitas discussões dentro do próprio Poder Executivo e também, principalmente, no Poder Legislativo, quando essa ideia se transformar num projeto de lei concreto. Existem caminhos possíveis, Ricardo. A regulação ex ante, que é, por exemplo, o caminho que a Europa optou na edição do Digital Markets Act, o DMA, ele tem consequências, e como todas as consequências na vida, lados positivos e lados negativos, né? Para quem advoga pela não existência de uma regulação estrita em mercados digitais ou em qualquer mercado, vai argumentar que uma regulação excessiva ela pode ser danosa à inovação e à própria concorrência em si, né? Quem advoga pela necessidade de uma regulação ex ante argumenta que o tamanho que algumas plataformas, algumas empresas atingiram nesse mercado e pela essencialidade desse mercado na economia atual, demandaria do Estado um olhar mais atento para regular a atividade econômica. E, sendo bem sincero, eu não sei qual o caminho institucional que a sociedade brasileira vai optar. Acho que deve sim ser objeto de amplos debates, um amplo conhecimento acerca do assunto, uma reflexão sobre as consequências das decisões que venham a ser tomadas. Se a gente olha para o caso europeu, por exemplo, existem hoje sérias dificuldades na implementação do DMA e alguns reflexos negativos que são sentidos hoje pela Comissão Europeia acerca desse fato. Nós, no Brasil, temos o privilégio de podermos olhar para o exemplo europeu e talvez antecipar alguns problemas e isso, de certa forma, mudar ou influenciar os debates que temos aqui. Mas um caminho longo ainda, Ricardo. Quando eu converso no Congresso com deputados e senadores, eu percebo, por exemplo, uma confusão entre regulação de mercados digitais e regulação de plataformas, em termos de regulação de conteúdo, sendo que são duas questões completamente distintas. Quando falamos na possibilidade de uma atuação mais concreta do CAD, estamos falando em uma regulação de mercado, absolutamente não de conteúdo. Mas eu cito esse exemplo para demonstrar que o debate ainda está muito incipiente, eu acho que vai ter um caminho grande. E, basicamente, são duas possibilidades, dois caminhos possíveis. Termos uma regulação ex ante rigorosa, detalhada, ou termos uma regulação mais principiológica, no sentido de estabelecimento de princípios gerais e a utilização do ferramental institucional que temos hoje disponível para a consecução dessa política. O que é interessante observar é que muito do que se propugna, muito do que se propõe em termos de atuação do Estado em relação a plataformas digitais, hoje já pode ser feito, ou, em certa medida, já é feito pela Autoridade de Defesa da Concorrência, em casos concretos, o que permite que tenhamos uma atuação pontual, específica, sem a criação de amarras para o mercado. Agora, por outro lado, a necessidade, caso essa seja a opção da sociedade brasileira, de uma
mudança na política para que tenhamos mais efetividade, principalmente em termos de timing, sim, eu considero necessário. Uma coisa que observamos em mercados digitais, Ricardo, é que a velocidade das transformações do mercado leva à necessidade de decisões mais rápidas por parte da autoridade antitrust. Não podemos ter um caso em mercado digital que começa a ser discutido hoje e vamos ter a solução daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, possivelmente, o mercado já é completamente outro e aquele assunto que se discutiu no passado já nem existe mais. Então, fazendo um meia-culpa, Ricardo, é sim nossa responsabilidade, independente do caminho institucional que venha a ser adotado por nosso país, uma atuação mais efetiva e mais célere em mercados digitais. Perfeito, Barreto. É super interessante isso. E eu queria agora retomar se entendi bem, um trecho de uma resposta sua, em que você comentou que a política de defesa da concorrência não é só o CAD que faz. Você tem outros players da política de defesa da concorrência que são importantes para a efetividade dessa política. O CAD, sim, é um player relevante e ele implementa uma parcela importante dessa política de defesa da concorrência no país. A minha pergunta se refere ao papel da política de defesa da concorrência no desenvolvimento econômico e social do país, considerando os seus diversos atores, o CAD certamente um ator privilegiado, e os outros atores. Como você vê considerando o CAD, também numa outra resposta sua, você apontou que historicamente o CAD tem o seu sucesso devido a uma política, na verdade, de autocontenção, de ele se ater ao seu mandato legal. Então, talvez refraseando a minha pergunta, como você vê o papel da política de defesa da concorrência para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, considerando o CAD, que é um ator privilegiado nessa política, que historicamente, de acordo com a sua resposta, ele tem tido uma postura de autocontenção, e essa, de acordo com a sua resposta, ela é uma postura bem sucedida e resultou em efeitos importantes para a eficácia da política, e outros atores da política de defesa da concorrência. Como você vê esses atores, o CAD na sua atuação mais autocontida e outros atores, mas olhando para fora dessas instituições, qual que é o efeito da atuação desses diversos atores para o desenvolvimento econômico e social do Brasil? Excelente questão, Paulo, bastante desafiadora, posso dizer assim, inquietante, que leva a uma reflexão acerca do próprio desenvolvimento econômico nacional. Se de fato a gente tem uma autoridade antitrust que funciona bem, sem modéstia, digo funciona bem, isso não é autorreferência ou reconhecimento de instituições como a OCDE, por exemplo, mas inegavelmente temos um caminho muito longo a ser percorrido em termos de políticas de defesa da concorrência e de competitividade. Né? Se analisarmos na acepção clássica as competências do CAD, nós temos análise de atos de concentração no controle preventivo, investigações a infrações à ordem econômica no controle repressivo, e a terceira perna do tripé, que é a promoção de políticas de defesa da concorrência, e que, na minha opinião, envolve também ações de advocacy. O CAD tem trabalhado nessa linha. Se analisarmos nos últimos 10 anos, o papel do CAD em termos de advocacy tem sido crescente, passa pelo desenvolvimento da nossa área de estudos econômicos, nosso departamento de estudos econômicos, e uma atuação ativa do CAD em debates nacionais. E, para além dessa atuação ativa, constantemente o CAD sendo chamado por instituições como Congresso Nacional, Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União, agências reguladoras, para opinar sobre questões concretas. Esse é um caminho bastante positivo, Paulo, mas ainda tímido, na minha opinião. Há uma necessidade de desenvolvimento muito grande. Me lembro agora de um episódio ocorrido em 2018,
2018, quando o CAD passou pela avaliação entre pares da OCDE, o peer review da OCDE. Peer review que, aliás, antecedeu a nossa aceitação no Comitê de Concorrência da OCDE como membro pleno da comissão. Foi um ganho institucional enorme para nós no Brasil. E o Frederic Geny, que é uma referência mundial em defesa da concorrência, conhecido por todos, na nossa sabatina, e é de fato uma sabatina, toda a comissão reunida, e as autoridades do CAD, naquele momento também da SEAI, da Secretaria de Acompanhamentos Econômicos, o meu amigo João Manuel conosco, respondendo a perguntas formuladas pelos países membros da OCDE. E eu fiz menção ao Fred porque ele tem uma mente muito sagaz e ele se caracteriza por fazer perguntas bastante provocativas e incisivas. E a provocação que ele fez, Paulo, foi na linha de, ok, sabemos que o CAD funciona bem, a Autoridade de Defesa da Concorrência do Brasil funciona bem, tem bons números, é referência internacional, porém, quando analisamos a posição do Brasil no ranking mundial de competitividade, eu não lembro números, mas era mais de 100, tá? Mais do que a 100ª posição. E diversos outros indicadores de desenvolvimento econômico e de competitividade, ele assinalando que o Brasil estava muito mal. E a provocação que ele nos fez naquele momento foi: mas como que você explica esse aparente paradoxo entre uma autoridade concorrencial funcionando bem e indicadores de competitividade tão ruins? E eu achei ótimo que o Ministério da Fazenda, da Economia, à época, estava conosco, porque, para mim, essa era uma pergunta a ser feita muito mais para o Ministério da Fazenda do que para o CAD, né? E, assim, é fato, é inequívoco, né, essa discrepância, e a solução para esse caminho, a solução para esse problema, Paulo, passa necessariamente pelo diálogo institucional e pela incorporação de princípios de defesa da concorrência sendo assimilados por outras políticas públicas, né? Não que seja a defesa da concorrência seja panaceia para todos os problemas nacionais e institucionais, não é, mas eu considero que sim, se incorporarmos elementos típicos da análise de defesa da concorrência, incorporarmos, por exemplo, a análise econômica do direito nas discussões de políticas públicas de maneira geral, teríamos um salto institucional qualitativo gigantesco. Da nossa parte, Paulo, o que eu posso dizer é que temos, de maneira bastante consistente, investido nos últimos anos no amadurecimento desse debate institucional. O CAD mantém um diálogo constante com agências reguladoras, com outros órgãos do Poder Executivo, Banco Central, Legislativo, e são todos esses órgãos e instituições que compõem a instituição defesa da concorrência, cada um em certa medida, né? Assim como também o terceiro setor, o IBRAC, um excelente exemplo de uma atuação ativa, firme do terceiro setor nas discussões de políticas de defesa da concorrência, assim também a academia. E é a soma dos esforços de todos esses atores, Paulo, que, na minha opinião, permitirá que consigamos ter um caminho de sucesso. Eu sou um eterno otimista, Paulo. Eu acho que o nosso país está numa trajetória, quando analisamos historicamente, de evolução institucional constante. Por vezes, de fato, às vezes um passo para trás, um passo para o lado, mas logo adiante, 2 passos para frente, e dessa maneira estamos numa evolução constante. Se analisamos a nossa realidade institucional hoje comparado com o que tínhamos há 100 anos, a evolução é notável. Se levamos esse corte para 50 anos, há uma evolução. Eu tenho certeza que daqui a 30, 50 anos, o país que os nossos filhos viverão será ainda mais desenvolvido do que o que temos hoje. Nossa responsabilidade é grande, então tentamos cumprir o nosso papel. Excelente, Barreto. Muito bom ouvir isso. Bom, e para fechar, acho que já estamos, né, até quase além do tempo que a gente tinha, né, previsto. Muito bom papo, sempre ótimo ouvi-lo. Pensando também em aperfeiçoamentos institucionais para o CAD, e olhando inclusive, né, para dentro, né, e conhecendo também, né, a sua capacidade, entre várias outras qualidades, né, mas como gestor, né, que medidas, né, são
têm sido tomadas internamente para que se mantenha e amplie essa reputação positiva do CAD, né, nacional e internacional, como o Paulo mencionou, como órgão de excelência, né, com um padrão decisório técnico e coerente com as melhores práticas internacionais, assim, olhando mais para dentro. Responsabilidade é grande, Ricardo, quando eu menciono que estamos num caminho de evolução constante, obviamente não se constrói do dia para a noite, né? Temos que prestar as homenagens às pessoas, mulheres e homens que nos antecederam no CAD e no sistema, e continuarmos nessa linha para preparar para quem vem adiante a continuidade desse trabalho. Eu deixo de citar nomes que são tantas pessoas que tiveram um papel tão fundamental na construção do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que qualquer tentativa vai acabar redundando numa injustiça, no esquecimento de um nome ou outro. Mas, repito, quero render as homenagens a todos aqueles, aquelas mulheres e homens que ajudaram a construir a política de defesa da concorrência. E a nossa responsabilidade, quando eu digo nossa, Ricardo, tanto por parte de quem está do lado do governo quanto por vocês no terceiro setor, atuar constantemente para garantir que haja essa evolução constante. No início, a provocação que a Flávia fez chamou atenção para algumas medidas internacionais que acabam tendo impacto em autoridades de defesa da concorrência. O caso mais notável, talvez o do México, há uma incerteza muito grande quanto que vai acontecer em relação à Confesse. Isso nos serve de alerta, Ricardo, para que tenhamos, fazendo remissão ao que eu disse no início, uma reflexão constante sobre os nossos objetivos, para que servimos e como devemos atuar, sempre pensando em como agregar valor para a sociedade através de nossa atuação. Isso passa pela necessidade de uma compreensão da dinâmica econômica e de um diálogo aberto, constante, transparente com todos os interessados em nossa atuação, principalmente o mercado, mas também outros agentes de governo e o terceiro setor. Temos essa preocupação constante, Ricardo, sabemos que um eventual desvio de rumo pode levar a alterações na política e, obviamente, não é essa o nosso desejo. Tampouco vejo risco, tá? Ou risco imediato, ou risco real, mas uma necessidade constante de estarmos permanentemente construindo e fortalecendo a instituição. Repito, eu acredito em instituições fortes, não acredito em heróis. O CAD, nenhuma instituição é o que é por conta de uma pessoa, por conta de um conjunto que passa também pelas pessoas, mas por outros elementos. E a nossa responsabilidade, Ricardo, é permanentemente estarmos atentos para a construção de uma instituição forte. E isso se dá de maneira concreta através de decisões objetivas, decisões técnicas, preocupação com a eficiência e efetividade da nossa atuação, contribuição para a discussão de políticas nacionais, e dessa forma nós conseguimos reafirmar a importância do CAD para a sociedade, para a economia. Em um órgão, uma entidade que é caracterizada por mandatos, é inevitável que os dirigentes venham e vão. O meu mandato termina ano que vem, em julho do ano que vem, terão sido 8 anos atuando no Sistema de Defesa da Concorrência. O do Cordeiro termina agora, o nosso atual presidente termina agora, em julho, e assim como de todas as outras autoridades. As autoridades vêm e vão, Ricardo. É um desafio, sim, grande, mantermos essa uniformidade de atuação, mas tenho convicção, é um objeto de atenção e de cuidado da nossa parte para garantir que continuemos nessa trajetória de desenvolvimento e sucesso institucional. Ótimo. Muito bom, Alexandre. Como o Ricardo falou, a gente está aqui com o tempo esgotando, mas é um assunto muito instigante, com uma pauta enorme aí para a gente conversar, refletir. Mas até antes de fazer aqui o encerramento oficial, eu queria ressaltar um ponto que me chamou a atenção no início da sua fala, até respondendo a minha pergunta, de que quando você participou
do evento de Portos, você teve que explicar, né, o que o CAD faz. Isso parece até que não existe mais, mas a gente ainda tem esse desafio de explicar, né, dentro da nossa sociedade, dentro do governo, o que o CAD faz. E isso é super importante, de dar conhecimento para outras instituições, para outros atores, né? A gente tem um país muito complexo, muito grande, a sociedade é complexa, e eu acho que esse papel de dar conhecimento do que o CAD faz na dimensão mais ampla, mais macro, ainda é um desafio e é super importante. Então, queria ressaltar esse ponto aqui do que você falou no início. Acho que a gente teve um bate-papo aqui muito interessante com você, quando a gente optou por esse tema e falar com você sobre esse tema. Eu sabia que faria todo sentido, porque pela sua vasta experiência, né, são anos aí como gestor, contribuindo aí para a administração pública, mas eu não sabia que a gente seria tão certeiro, porque eu realmente não sabia que seu tema de doutorado era também sobre isso. Então, eu acho que a gente acertou. Então, tenho certeza que foi muito bom, né? Foi bom para a gente e para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Flávia, eu agradeço. Fiquei muito feliz realmente com o tema. O bate-papo foi ótimo, mas a riqueza dele, se é que houve, é graças aos entrevistadores. Vocês foram muito precisos e felizes, né, na escolha do tema, e acho que naturalmente as questões foram surgindo, que permitiu que a gente pudesse conjuntamente explorar mais alguns assuntos. Muito feliz em ter participado desse episódio do IbraCast. Como fã e ouvinte participar do IbraCast, estou realizando aqui um dos projetos pessoais. Muito feliz com o convite e, obviamente, sempre à disposição para esse diálogo constante, aberto, que caracteriza a relação entre a autoridade e o IBRAC. Muito obrigado, Flávia, Ricardo, Paulo, pela oportunidade. Obrigado novamente, Flávia, Paulo, pelo convite. Super obrigado, Barreto, pela conversa. Foi excelente participar também. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que vamos conversar com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve.